sempre. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui nós estamos, Senhor, nessa manhã, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, para ouvir que o Senhor venha falar com a gente, Senhor. Que a Tua graça, que a Tua luz possa se manifestar na nossa vida, Senhor. E que o Senhor, meu Deus, venha se manifestar de uma maneira muito especial. Levante as suas mãos e diga assim: fala comigo, Jesus. Fala comigo. Aquilo que eu preciso ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém e aplauda o nome do Senhor Jesus. Bem forte, pessoal. Ele merece. Diga glória a Deus. Bom dia. Pode se sentar, fique à vontade. Amém? Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Sejam bem-vindos aí à casa de Deus. Amém? Nosso primeiro culto agora. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao nosso coração. Amém? Quantos estão aqui querendo ouvir a palavra de Deus aí? Diga amém. 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 Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo de número 6. Glória a Deus, pessoal. Depois nós vamos ter... Baixa um pouquinho em casa para mim. Depois nós vamos ter o evangelismo na rua, né? Vamos ter o evangelismo na rua. E a gente vai falar do amor de Deus. Vamos falar que Jesus é bom. Amém? Amém. Vamos bater de porta em porta, vamos nas ruas. Vamos falar... Vamos levar um pouco de amor para Sepetiba, né? Porque o Senhor Jesus... Nós somos Sepetiba, né, gente? O povo é Sepetiba. Então, assim, há tanta desesperança, tanta morte, tanta tragédia. E a esperança de Sepetiba, a esperança do mundo é a igreja. Amém? Então, nós somos a esperança do povo, né? Então, não adianta a gente ficar reclamando dos jovens, reclamando que ninguém vai para frente. Se nós, como igreja do Senhor Jesus, não estamos fazendo nada pelo bairro. Então, assim, nós somos a igreja aqui do Avivamento, nós precisamos mostrar para Sepetiba que existe esperança, amém? Que existe amor, que existe paz, que existe cura. E isso só acontece quando a igreja se levanta. Agora, aquela igreja egoísta, egocêntrica, né, que só pensa nela, não, pastor, eu quero vir aqui assistir o culto e ir embora. Esse é meu dilema. Não, então você não está obedecendo o que Jesus ensinou, né? Porque Jesus ensinou. Ide pregar o que, gente? O Evangelho. E esse ide aí é para quem? Para os de fora ou para os de dentro? Hã? Não, gente. O ide é para os de dentro. Ó, ide é quem está dentro. Ó, para quem está dentro, a ordem é ide. Para quem está fora, vinde. Lembra lá, Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz, ó, vinde a mim, todos que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, para quem está fora, Jesus está falando o quê? Vem. E para quem está dentro? Ide. Você vê como é que muda a situação? Então, amém. Mateus 6, todos acharam? Mateus, capítulo de número 6. Eu quero falar aqui hoje um tema importante, oportuno e que deve ser praticado entre nós. Diga-se comigo, coloque Deus em primeiro lugar. Mais uma vez, vai, coloque Deus em primeiro lugar. Então vamos ler aí, por gentileza, capítulo 6. Eu quero ler o contexto com vocês, que é para vocês entenderem. Vamos lá, versículo 25. Ele diz assim, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta?
Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados ou ansiedade, né, por mais que você esteja ansioso, preocupado, ele diz, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, né, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós? Homens de quê, gente? Jesus chama os discípulos de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, né, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Diga-se comigo, os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Olha só, gente. Né? Aí agora vem o que Jesus ensina. Ó. Mas, lê, gente. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã... Olha só que interessante. Então, o tema da nossa mensagem baixa um pouquinho, Cássia, para mim. Colocando Deus em primeiro lugar. Veja o contexto aqui. Por que eu li para você o contexto? Veja que Jesus está aqui falando sobre a preocupação do ser humano com as coisas desse mundo. E pastor, o que são as coisas desse mundo? Veja que Jesus fala, né? Por isso vos digo, no versículo 25, não andais cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. A comida que Jesus está falando aqui, gente, é a comida natural ou a comida espiritual que ele está falando aqui? Natural. O que Jesus está falando? Não fique preocupados, ansiosos com as coisas desse mundo. Não fique desequilibrado, essa é a palavra. Você ser uma pessoa desequilibrada a ponto de, pastor, eu só tenho que trabalhar, eu só tenho que cuidar da família, pastor, eu tenho que cuidar do meu carro, eu tenho que cuidar do meu currículo, eu tenho que cuidar da minha faculdade, eu tenho que cuidar, pastor, do curso. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando, olha, há um desequilíbrio sobrenatural na vida do ser humano pelo mundo, pelo sucesso, pelo dinheiro. As pessoas estão, Jesus está falando assim, vocês estão preocupados de forma demasiadamente que vocês estão esquecendo do foco principal. Vocês estão esquecendo do reino de Deus em primeiro lugar. E aí eu estudando essa palavra aqui ontem, passei ontem horas meditando nessa palavra, Deus falando comigo, e Deus falou assim comigo, veja a humanidade como está doida. Veja por que você está vendo tanta ansiedade, tanta doideira no meio do povo. Por quê? Porque o povo esqueceu, nós erramos o foco. Qual é o foco, pastor? Nós deixamos Deus de lado. Nós deixamos a comida espiritual de lado, nós deixamos as coisas de Deus de lado.
E quando eu estou dizendo isso, deixar de lado, não é que você vai viver 24 horas da igreja, não é que você não tem que trabalhar, não é que você não pode fazer o curso, não é isso que eu estou dizendo. Mas Jesus está dizendo, buscai em primeiro lugar a comida? Não. A bebida? O sucesso? A fama? O currículo? Os seguidores do Instagram? A empresa crescer? Não. Jesus não disse isso. Jesus disse, olha, pelo contrário. Interessante que no versículo 32 aqui, gente, olha o versículo 32, Mateus 6,32, ó. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Jesus está falando assim, ó, a vida do cristão não é ele trabalhar, estudar. A vida do cristão não é essa. O cristão, ele é diferente dos gentios. Quem são os gentios aqui? O povo que não teme a Deus. O povo que não tem compromisso com a palavra de Deus. Esses são os gentios. Os gentios não vivem para Deus. Os gentios vivem para si. Então a luta deles é a casa. A luta deles é o Pix. A luta deles, entenda bem, é as coisas desse mundo. Você não vai ver, dificilmente, olha aí, dificilmente você vê um visitante na igreja, principalmente domingo de manhã, porque os gentios não procuram isso. Os gentios não estão preocupados com Deus. Os gentios, o negócio deles é o dinheiro. Os gentios é o trabalho, os gentios é a família. Os gentios, entenda bem, a prioridade deles, a agenda deles lá, não vem Jesus, eu vou para o culto de manhã. Não, os gentios não é isso não. Os gentios é o shopping em primeiro lugar. Os gentios vão colocar o filho em primeiro lugar. Os gentios vão colocar os estudos em primeiro lugar. Os gentios vão colocar, entenda, o dinheiro, a saída, o lazer em primeiro lugar. Eles não colocam Deus. E Jesus está dizendo, olha, os gentios procuram o mundo, o cristão não. O foco do cristão, a agenda do cristão, ao acordar, ele já está preocupado em fazer a vontade de Deus. Diga graças a Deus. O cristão não. O cristão verdadeiro, o cristão espiritual, o cristão que tem Jesus como primeiro lugar, ele já acorda pensando em como ele vai agradar a Deus, o que ele pode fazer para Deus. Então, o cristão verdadeiro, escuta isso, tudo que ele faz colocando Deus em primeiro. Então, o trabalho dele é para a glória de Deus, os estudos dele é para a glória de Deus, aleluia, a roupa que ele veste é para a glória de Deus, o lazer que ele faz é para a glória de Deus, não é para ostentar na internet e mostrar que você passeia e o outro não passeia. A gente está vivendo essa era agora. A gente até posta coisa na internet para mostrar, eu tenho e você não tem. Olha só que doideira, irmão. Eu passei e tu não passeia. A gente se alegra em ver o irmão caído, irmão. A gente se alegra em dizer que a gente tem um carro e o irmão anda de bicicleta e eu sou melhor do que ele. É essa doideira que a gente está vivendo nesse mundo aí de hoje, gente. Mas por quê? Porque Jesus disse isso. Mas buscai em primeiro lugar o reino de quem? De Deus. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Aonde está o reino de Deus no seu coração? Será que realmente você tem como prioridade o reino de Deus na sua vida? Será que quando Jesus olha para dentro de você e eu não conheço o seu coração, você também não conhece o meu, a gente se conhece pouco, por mais que a gente possa ter intimidade, mas se conhece. Só Deus conhece, a minha esposa, só Deus conhece ela profundamente. E quando os olhares do Senhor Jesus estão sobre a sua vida, será que Ele vê que Ele é o primeiro mesmo da sua vida? Porque a gente pode enganar o pastor, a gente pode enganar o marido, a gente pode enganar os homens, mas a gente não pode enganar Deus. Então veja que o contexto aqui
Jesus está falando, não fique ansioso, preocupado. Existe uma ansiedade, gente, que ela é pecado. Existe uma ansiedade que é pecado. É o desequilíbrio. Né? Você tem tempo, você acorda, você tem 24 horas, você não tem coragem de pegar para ler um versículo, você lê. Um versículo da Bíblia. Não vou nem botar um capítulo para não te entediar. Mas um versículo você não consegue. Durante o dia você não consegue abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia que está na sua casa. E tem irmãos nossos aí que estão lutando para a Bíblia chegar até eles. E você tem a Bíblia 24 horas. Você tem a Bíblia disponível. O Brasil é um país livre para pregar o Evangelho. O Brasil é um país livre para a gente cultuar a Deus. E nós não valorizamos isso. Só que, presta atenção, tudo isso no dia do juízo será o que, gente? Cobrado de nós. A liberdade que você tem para cultuar Deus. E a gente não valoriza isso. Eu tenho falado com a pastora, a gente, né, já são 13 anos que eu fiz de pastor, 13 anos, 12 anos de pastor, e eu tenho visto, gente, uma frieza enorme no coração do povo. Não vou falar dos de fora não, porque dos de fora, a gente já espera que eles não querem nada com quem? Os gentios. Jesus falou, os gentios são mundanos. Os gentios só pensam em trabalhar. Os gentios só querem mundo, lazer. O crente não. Jesus disse, o crente, a alegria dele é culto. O prazer dele é culto. Vai passear, vou para o culto. É o prazer principal do cristão. Eu me lembro quando eu comprei o carro, o nosso primeiro passeio foi o quê, pastora? Igreja. Nós vamos nos cultos que a gente... Eu não estou dizendo que cada um faz o que quer, né? Mas era o nosso passeio. Alegrei-me quando me disseram. Você vê que a prioridade do cristão, a alegria do cristão é Deus, irmão. Se você não se alegra em Deus, se chega domingo, é um peso para você. Se chega domingo, de você vir ao culto, botar sua roupa, tomar um banho para Jesus, escovar seu dente, acordar cedo para Jesus, isso é um peso assim espiritual, tediante, não um peso da carne, que vocês trabalham a semana toda, eu entendo que o cansaço vem. Mas se você não tem, internamente, você não tem alegria, você não tem regozijo, você não ama Deus. Porque o verdadeiro cristão, a pessoa que tem Deus em primeiro lugar, irmão, eu vejo aqui pessoas que faltam Santa Ceia, pessoas que deixam de dar o dízimo, sabe, ela vive assim, crente, não vou falar do mundo, mas a pessoa vive assim normal, você fala, meu Deus, a pessoa não sente, gente. Para ela tanto fez, como tanto faz. Faltar um culto para ela, pastor, faltar domingo, e tem gente que só pode vir o quê, gente? Só que o diabo é sujo, eu sempre falo isso para vocês. O cristão começa assim, ó, segunda ele está aí. O novo convertido. Oração, pastor, estamos juntos. Aí vai passando o tempo, ele vai matando. Segunda ele já não vem mais, porque ele acha que ele não precisa orar. Não precisa orar, não. É culto de oração, é o pastor que está lá, ele que se vira. Não precisa orar, não. Precisa orar, não. Tá bom. Aí ela não vem segunda, terça não tem culto. E geralmente a pessoa não lê Bíblia em casa, não ora em casa, não jejua em casa. Aí o que acontece? Também não vem terça. Já é 2 dias. Isso é muita coisa, irmão. Você pensa que não? Aí quarta-feira, a pessoa vem. Não, quarta-feira a igreja está lotada, pastor. A pessoa até fala que eu tenho uma unção diferente. Tem gente que fala que quarta-feira o senhor está mais inspirado. Tô nada, irmão. Tô nada. Não, a pastora, não, o culto parece que não é nada. É você que botou o católico dentro da igreja. Você que cismou quarta-feira de não sei por causa de quê. Que a Bíblia diz, este é o dia que fez o... Por isso nos alegramos. Este é o dia qual? Você vê que ele não especifica. Este é o dia. Segunda é o dia. Quarta é o dia. Terça é o dia. Fala assim, Deus é Deus de todos os dias. Glória a Deus. Então, não vem colocar missa aos domingos ou quarta. Nem botar uma missa aqui não. Você gosta de quarta? Para com isso. Você gosta de Jesus, amém? Amém. Pastor, hoje é domingo, você não pode orar forte não. Ué, tem religiosismo nisso?
Hoje é dia de a gente cantar louvor, pastor. Não chama capeta não, hein? Ué, mas tem isso, tá? É igual sábado, né? Não pode curar no sábado? Tem que ser dia específico? Todo dia tinha de orar forte, buscar o Espírito Santo, adorar, cantar louvor, amém, gente? Amém. E aí, a pessoa já mata de segunda. Aí, quarta-feira, daqui a pouco, entra alguma coisa na cabeça da pessoa que ela diz assim: não, eu não preciso mais de quarta. Eu vou só domingo. Sexta-feira, então, eu posso até abrir igreja em outro lugar, porque o povo aqui é antes sexta-feira no culto. Sexta-feira aqui, acho que a igreja, né, pastora? Eu falo para a pastora, acho que a gente já pode abrir fé. Acho que se a gente botar 2 cultos na semana, tá bom. O povo não gosta. O povo não vem. Não se interage com o seu pastor. Não digo os que trabalham, tá, gente? É as exceções, tá? Saiba ouvir a palavra de Deus. Aí domingo, aí ela só tem agora o que, gente? O domingo. Só que o diabo é sujo. Fala pro seu irmão, o diabo é sujo. Você trabalhou a semana toda, vai vir o que? O cansaço. Você vai se convencer assim: não, eu não preciso de culto, eu tenho que passear, pastor, porque é o único dia da semana que eu tenho para mim. Olha só, já começou mim. Eu preciso cuidar de mim, pastor. Eu preciso cuidar do meu casamento, pastor. Eu preciso cuidar da minha filha, pastor, do meu filho. Então, pastor, eu até estava pensando, pastor, acho que uma vez no mês eu vou vir no culto. Tá bom demais. Fazer o quê, irmão? Tem gente que ainda fala que Deus fala, hein? Já viu? Toda pessoa que vai trocar de igreja, ela sempre diz assim: pastor, eu estava orando, aí Deus falou comigo. Deus falou, quem sou eu para... Sim ou não, gente? É igual namoro, né? Ninguém fala: pastor, eu estava orando para conhecer uma pessoa, mas Deus já falou que sim. Deus falou que sim, irmão, o que eu vou fazer aqui então? Quem sou eu para passar a parte de Deus? Então, gente, o que eu quero falar para você? Domingo, daqui a pouco vem uma visita, aí você tem medo de dizer não para a pessoa, e aí o culto vai ficando de quê, gente? Só que durante a semana, e se eu fizer uma pesquisa aqui, você vai ver que o pastor não fala besteira. Se eu perguntar assim, quem leu a Bíblia essa semana? Quem jejuou essa semana? Quem orou pelo menos? Vou botar uma tarefa bem facinho. 5 minutos sozinho com Deus. Você ficou lá, cantou um louvor. Dificilmente vocês aqui, que são minhas ovelhas, que tem uma pregação forte, hein? Eu ainda fico pensando nessas igrejas aí, as novas igrejas de hoje. Festa da roça, festa do milho, baile gospel. Eu fico pensando nessas igrejas que nem pregam o evangelho verdadeiro. Se o pastor aqui puxa, prega, a gente é difícil. O povo já é carnal. Imagina uma igreja que o pastor não prioriza mesmo o reino de Deus. Aí o que acontece? Ela só vem domingo. Domingo não dá mais, porque agora ela está cansada. Domingo agora ela precisa cuidar dela. Domingo agora ela precisa cuidar do casamento. Então ir no culto de manhã, pastor, não dá mais. À noite é passeio. Ela vai pegar a família e vai passear. O shopping. E o que acontece? E o reino de Deus vai ficando onde, gente? 2º, 3º, 4º. E o que acontece? Você vai começando a enfraquecer. E aí quando você está fraco na fé, quem vem? Satanás. E aí ele vai começar a lançar para você as propostas do mundo. E aí uns caem no adultério, outros caem na prostituição, outros caem na apostasia. Diga-se comigo, apostasia. Sabe o que é apostasia, gente? É um dos sinais da volta de Jesus. Diga-se comigo, frieza. Frieza, você está frio. Está frio, não quer mais. Está sem fogo. Já viu o casamento que perdeu o amor? Não tem intimidade sexual, não tem beijo. Estão lá os dois. Convivem na mesma casa, mas não tem fogo, não tem paixão. A mesma coisa quando a gente nós se apostamos da fé, a gente abandona. Se apostar, um apóstata da fé, ele escolhe por si só
abandonar as coisas de Deus. Ele escolhe. Então Jesus disse assim, Jesus está dizendo, não esteja ansioso, para com essa doideira. Meu irmão, olha para cá, tu vai morrer, vai ficar tudo. Vai ficar tudo. Vai ou não vai? Esse teu desespero por casa, esse teu desespero por fama, esse teu desespero por dinheiro, não estou dizendo que você não tem que trabalhar, mas esse desespero, não tem tempo para Deus, não tem tempo para Jesus, não tem tempo para o culto, você errou o foco, você errou o alvo, você tem que se recorrigir, mudar, corrigir a rota, voltar ao caminho. Aleluia! E versículo 33, aí Jesus vai falar, ó, há um desespero por comida, há um desespero por bebida, há um desespero por tantas coisas desse mundo. Aí Jesus está dizendo no versículo 33, ó, aí ele vem agora com o conselho dele. Ele fala, versículo 33, mas... aonde, gente? Buscar é Deus em quê? Coloca esse... primeiro aí, bota, sublinha aí, Cássia, se der. Primeiro! Quem está falando isso aí, gente? Quem está pregando isso aqui? Jesus, você ouve Jesus? Quem ouve Jesus aí? Você acha que Jesus dá bom conselho? Levanta a mão assim. É isso. Jesus está dizendo, cara, esquece comida, esquece bebida, esquece... para de se preocupar. Você está ansioso, preocupado. Você está aí e infarta. Outra coisa, irmão. Se mata de trabalhar para no final ainda deixar para o Ricardão. Mentira. Eu lutei aí há tantos anos. Tu acha que se eu morrer agora com 35, pastoria com 34? Tadinha, né, gente? Pastor, né? Seja fiel, pastor. Duvide, irmão. Difícil, gente. Para com isso. Tira essa ilusão da cabeça. Você que é esposa aí, você que é esposa. Você acha que se você morrer, teu marido não casa de novo, não? Quem acha? Eu acho, pastor. Quem acha? Ah lá, ninguém fala nada. Passa uma semana. Uma semana. É a vida. Mas fala assim pro seu irmão. É a vida. É a vida. É a vida. Jesus ensinou isso. Acho que ele vai ficar lá no teu túmulo, chega no teu corpo, meu marido, ele é da vida. Você vê que Jesus falou assim para Josué, Josué, levanta, rapaz. O que houve, Senhor? Moisés é morto, acabou para Moisés. Morreu, vai viver tua vida. Segue teu caminho. Jesus respeita o luto, claro, tem o choro do luto, o choro da perda, a saudade, isso aí a gente sempre vai sentir, tem jeito. Mas a vida, fala pro seu irmão, a vida continua. Ou os boletos vão acabar, gente? Passou os boletos? Os apetites sexuais. Pastor, o senhor morreu. Os apetites sexuais da pastora acabou de começar. O do senhor acabou, ela morreu, o do senhor acabou. Gente, mas o que eu quero dizer? Todo mundo aqui vive até 100, amém, gente? Todo mundo está lutando para isso, não está? A gente morreu com 70, 120, sim ou não? Sim. A gente crê, mas saber, só quem sabe. Comemos mal, não se alimentamos, nem sempre estamos em fé. Vem uma dor, vem um ataque, a gente às vezes... Você já está até conversando com a pastora e com a Renata ali, eu falei... Às vezes um ataque foi assim, se defende, não, a gente nem pensa nisso. Meu Deus do céu, que eu estou pregando aqui. Entendeu, gente? Então às vezes você vê que tem cristãos que morrem, pastores que morrem. Pastor morreu de câncer, outro morreu de acidente. Pastor, mas a Bíblia não diz que Deus vai guardar. Você não conhece o coração do pastor, você nem sabe se ele está na fé. Pode ser pastor, pregador, mas às vezes a gente não sabe. Às vezes não teve entendimento. Jesus chamou o discípulo aqui de quê? Homem de pequena? O problema é esse, né? Se eu morrer em Cristo, irmão, com câncer, sem câncer, o que importa eu quero ir para onde? Eu vou lutar para ir saudável. Eu vou lutar para sem câncer e doença. Vou cuidar da minha saúde. Mas se for de acidente, de tragédia,
se for de tiro, o corpo é destrutível. O que garantimos é a salvação. Mas agora, você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Agora abra comigo, por gentileza, Lucas capítulo 10. Vamos lá. Lucas capítulo 10. Quantos estão entendendo aí? Diga amém. Amém. Aonde tem que vir o reino de Deus na nossa vida? Primeiro. Baixa um pouquinho para mim, Cássia. O reino de Deus tem que vir, gente. Acharei Lucas 10. Lucas capítulo 10. Lucas 10, tá? Versículo 38. Marta e Maria, diga comigo, Marta e Maria. Marta e Maria. Olha só o que ele diz, ó. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés, ouvia em outra versão, seus ensinamentos. Marta, porém, olha que lindo, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada em muitas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a qual não lhe será. A casa vai ser tirada, gente? Sim. O carro vai ser tirado? Sim. Só que Maria escolhe algo que não é tirado. Maria prioriza, olha para cá, algo que não lhe é tirado. Maria escolhe algo não passageiro, Maria escolhe algo eterno. Colocar a Deus em primeiro lugar é buscar o eterno. Você é eterno, você não é passageiro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, não precisa abrir. Paulo diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O homem é tricotomia, que a teologia diz. O homem é tricotomia. O homem é três: espírito, alma, corpo. Espírito é semelhante a Deus, é eterno. O espírito não morre. Então aqui nós quebramos a religião que diz assim: morrer acabou. Não, morrer não acabou. Morrer é o início de tudo. Você é eterno, você vive para sempre. Você é alma, você é alma. A alma fala de emoções, a alma fala de vontades, sentimentos. E você é corpo, matéria, somos corpos. Só que o corpo dura de 70 a 120. E glória a Deus por mais um dia que a gente está vivendo, mas é menos um. Todo dia a gente caminha para uma linha chamada de chegada. Qual? Morte. Que prêmio, hein, pastor? Todo dia que a gente vive, glória a Deus, mas é menos um.
A gente já está se aproximando da linha de chegada. Morte. Só que eu tenho uma boa palavra para você. Jesus disse assim lá em João: aqueles que guardam a minha palavra não verão a morte. Sabe o que é isso que Jesus está dizendo? Aqueles que são de Deus, eles fecham os olhos aqui e já acordam no paraíso. Aleluia. A pergunta é: Deus está em primeiro lugar na sua vida? Ou tem alguma coisa aí que você está dividindo ele? Ou você divide Jesus com dinheiro, você divide Jesus com a esposa, você divide Jesus com o seu trabalho, você divide Jesus consigo. Mas buscai em primeiro lugar Marta e Maria. Maria e Marta eram duas irmãs. As duas recebem Jesus em sua casa. A casa aqui representa o coração. Até aí tudo bem. Tem gente que aceita Jesus. Pastor, aceitei Jesus. Jesus é comigo. Agora sou cristão. Agora eu te pergunto: Jesus está na sala e você está no fogão? Jesus está morando dentro de você e você está lá na Netflix? Jesus está morando dentro de você. Jesus está na sala querendo palestrar, querendo intimidade, querendo relacionamento. E você está onde? Onde Marta estava, gente? Olha o versículo 40, versículo 39. 39 não, 40. Marta, porém, andava distraída. Como é que estava Marta? Tem gente assim, gente? Em outra versão que tem, diz assim: Marta, não sei se está aqui, deixa eu ver. Tenta colocar ocupada, acho que é NVI, Renan, ou Cássia. Em outra versão diz assim: Marta, porém, estava ocupada. Diga comigo, ocupada. O que a gente fala para não orar, gente? O que a gente fala para não vir ao culto? Botou, Cássia? Olha lá. Marta, porém, estava com muitos, trabalhando muito. Olha para cá, trabalhar dá dignidade ao homem. Tem que trabalhar. Mas o excesso de trabalho te tira de Jesus, irmão. E é pecado. Porque se torna um ídolo. Tem gente que diz assim: pastor, eu sou de Deus e eu não cultuo outras imagens, eu não troco minha religião, eu sou evangélico e eu não me curvo a outro Deus. Gente, quando a Bíblia diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu e na terra, e nem te prostres a ela, porque somente a Deus adorarás, é idolatria, não é, gente? Mas a idolatria, tudo que você coloca na frente de Deus é pecado, gente. Não é só uma imagem de Zé Pilintra não que você adora. Não, pastor, não me curva ao Zé Pilintra, minha família é lá espírita, e a gente não está aqui para julgar religião nenhuma, tá? Ajuda aí, Patrick, qualquer coisa você leva ele lá, filho, para ajudar o pastor. Então escuta, se eu colocar esse livro aqui, não em forma de reverência a Deus, mas como ídolo, eu pequei. Se eu colocar o meu carro, já viu? Tem gente que compra carro, pastor, cuidado aí, senta aí direito, vira um idólatra do carro, ninguém pode. Se uma pessoa estiver passando mal, pastor, sangue no meu carro, isso é idolatria, irmão. Não estou dizendo que você não pode ser uma pessoa zelosa, cuidadosa, tem que ser. Mas, pô, um ser humano, tu vai esquentar para sofá do teu carro que vai pegar sangue, meu irmão? O que é mais importante? Um couro de sofá ou uma alma? Uma vida? Se eu colocar esse terno aqui na frente de Deus é pecado. Se eu colocar Yasmin é pecado. Marta colocou o serviço. Ela estava o quê, gente?
Não tem desculpa não. Deus está falando contigo, Marta. Deus está te pegando aqui. Aí não tem tempo, pastor, para culto, não tem tempo para... Ai, pastor, meu tempo não dá para me jejuar, não. Ai, pastor, meu tempo para ir na igreja está difícil. Meu irmão, vem cansado, mas vem. Mostra para Deus que Ele é o primeiro da tua vida. Porque você passa o dia todo no trabalho, servindo homens, e não pode vir aqui dar o melhor para Deus, porque ali se torna o melhor, porque você já está no bagaço. Você podia ir para cá, você diz, não, vou cultuar a Deus. Porque culto a Deus é sacrifício. Não sei o que te falaram que culto a Deus é facilidade. Você quer ver? Coloca aqui, Romanos capítulo 12, Cássia. Romanos capítulo 12. Culto é sacrifício, gente. Ah, hoje eu não gostei do culto não. Não cantou o louvor que eu quis. Mas você é o Deus da igreja agora? O culto é para você agora? A gente tem que adorar você? Ah, o pastor pregou uma palavra que eu não gostei muito não. É porque você não veio cultuar Deus, você veio ser cultuado. A gente tinha que botar um trono aqui e cultuar você. Adorar você, canta para Ele, prega para Ele, é tudo em prol dele. Aí é um culto antropocêntrico. Sabe o que é antropocêntrico? O homem é o centro. Não, o culto é cristocêntrico, diga amém. Amém. Fala assim, eu vim cultuar Deus, fala, eu vim. Fala, eu vim dar, eu vim oferecer, eu vim louvar o Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus, irmão. Aí hoje em dia a gente está vivendo a era de tantas igrejas, né, gente? Que tanto louvor bom, e glória a Deus, a gente tem que ter louvor bom na igreja. Só que o homem é o centro, fumaça, vai fumaça, isso, vai. Aí o povo, aí quando vem num culto assim de fé, de confronto, o povo acha chato, porque é tantos cultos que tem aí fora, que as pessoas não sabem mais diferenciar o que é cultuar. Olha lá, Romanos 12, mas a Bíblia é o teu manual, diga amém. Amém. Olha lá, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em que, gente? Sacrifício, olha lá, santo e agradável a Deus. Lê o resto, vai. Que é o vosso culto? O que é culto? Fala, sacrifício. Vai dar bucejar de boca, vai dar tédio, vai dar... Ai, pastor, já para de pregar um pouquinho, pastor, já... Isso é culto! Culto é dor! Culto é se dar, é se doar dói! Mas qual é a igreja de hoje, brasileira? Recebe. Eu gosto de quarta, pastor. Quarta o Senhor revela, quarta o Senhor cura, quarta o Senhor levanta o paralítico. E domingo, irmã? Ah, pastor, falar de santidade, de dor, de dar. Tem que dar o dízimo, pastor. Eu sou avarento, eu não vou dar dízimo nessa igreja, eu sou avarento. Só que eu tenho uma notícia para você: os avarentos não herdarão o reino de Deus. Ou você acha que a primeira avareza é você não fazer uma delicadeza ali fora? Então o homem é o centro. Não, a primeira avareza que tem é para Deus, irmão. A gente não libera nada para Deus. E agora estão pregando aí e a gente vive o evangelho da facilidade. Os teólogos estão dizendo, dízimo é da lei. Só que esses teólogos, eles não querem pegar você no dízimo. Eles querem pegar você na oferta. E você que já tem um coração avarento, vai lá no YouTube, vai lá nos outros mestres. E os caras é querubim, né, da terceira trindade. Aí você, o pastor Diego é de Sepetiba, né, tadinho, tá lá lutando, né? Esse aqui é rabino. Esse aqui é... Não, pastor, desculpa, mas tem que dar dízimo não. Tá bom, irmão. Se você acha que não tem que dar, amém. Mas a Bíblia diz, trazei todos os dízimos. Pastor, mas isso aí é para os sacerdotes. Apocalipse diz que a morte de Jesus, Ele nos fez reis e sacerdotes. Jesus tornou você ministro, sacerdote do Senhor e rei. Diga amém. Amém. Você não lê Bíblia, você quer ver Ele ler. Você quer ficar com as palavras de homens. Aí nega o dízimo. Aí tua vida não anda. As coisas não acontecem. Avareza. Não coloca Deus nas suas finanças em primeiro lugar. Primeiro vem a internet, primeiro vem isso.
Olha aqui, coloca aqui, Cássia, Provérbios capítulo 3. Olha como é que Deus quer ser o primeiro no teu dízimo, irmão. Salomão pregou isso aí, livro da sabedoria. Uma das formas de você colocar Deus em primeiro lugar é no dízimo. E a gente não coloca assim. Versículo 9. Lê, gente. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira. Você vê que o dízimo está dizendo buscar em primeiro lugar. Quando eu dizimo, eu estou dizendo Deus está acima do dinheiro. Eu devolvo o que é de Deus. Glória a Deus. Eu não sou apegado ao dinheiro. A minha natureza não quer compartilhar. A minha natureza não quer ser fiel. Mas eu sou fiel ao Senhor. Pastor, mas isso aí é Antigo Testamento. Tá bom então. Então não lê o Salmo 91 não, hein? Não fica com o Salmo 23 também, é Antigo Testamento. Então rasga o Antigo Testamento e vive só de Mateus para lá. Só que Mateus 23, coloca aqui, Cássia. Mateus 23. Coloca aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o que, gente? E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aí eles pegam esse contexto aí e diz que Jesus aboliu o dízimo. Jesus disse: não, vocês estão dando dízimo, porém vocês estão esquecendo o amor, a fé, a misericórdia. Não é só dar o dízimo. Tem que dar o dízimo, mas tem que amar. Tem que amar, mas tem que dar o dízimo. Um complementa. Olha lá, fazer essas coisas sem omitir aquelas, o dízimo. Não, pastor, mas aí Jesus não tinha morrido ainda. Aí ele estava falando da lei. Meu irmão, começa. Aí Paulo diz assim, ó: rejeita as questões loucas e sem instruções, que produzem mais questões do que edificação a Deus. Paulo diz: vocês querem falar da lei, só que a lei é difícil de se entender. É mais fácil dar, meu filho. Cooperar, está aqui, meu Senhor. Ainda bota o perfumezinho. Você tem esse coração? Porque é o coração que Deus está vendo. Você acha que é dinheiro? É o coração. A gente não dá o dízimo, a gente não dá a oferta. Mas quando a gente era lá de fora, do soneca, do mundo, do carnaval, do cigarro, da maconha, né? Do churrasco, se entrava em dívida. O que eu quero dizer, irmãos? E eu encerro aqui. Você é Marta ou Maria? Você é aquela que Jesus está na sala, mas você está onde? No celular? O celular virou prioridade da oração? O celular está ganhando de tudo, irmãos. Qual é a palavra de Deus para a gente hoje? Coloque Deus. Lembra daquela viúva? Que só tinha um pouquinho de quê, gente? De azeite e farinha, né? Elias vai lá e diz o quê? Pode me dar um pouquinho d'água? Vou lá pegar para o senhor. Ela estava pegando lenha. Era cultura. Naquele tempo eles tinham uma cultura de se hospedar um na casa do outro, um servir o outro, né? Hoje em dia tu vai na casa da pessoa, nem uma água ela te oferece. Acho que ela deve perguntar assim, vou nem perguntar, senão... Sério, gente, tem pessoas assim. Você vai na casa da pessoa, nem uma água ela te oferece. Pastor, quer uma água, uma coca? A pessoa nem pergunta. E não é questão de financeira não, que você vê que a pessoa tem condição. Tem gente que já é avarenta, irmão. Tem que lutar contra isso. E qual é a maneira de vencer a avareza, gente? Como se vence a avareza, gente? Vou te falar aqui. Como se vence a preguiça? Para o preguiçoso, Deus vai dar o quê? Trabalho. Para o avarento, Deus vai mandar dar. É a maneira de vencer. Para o antissocial, Deus vai botar ele com pessoas. Aleluia. Vai dar um sorriso pro seu irmão aí, irmão. Tem gente que tem dificuldade, é antissocial.
Se puder, vocês viram o vídeo que eu coloquei lá na internet? Depois eu vou botar lá na igreja pra vocês verem. O irmão falando na igreja: estou me sentindo tão excluído na igreja, acaba o culto, ele é o primeiro a sair. Não dá nem. Aí ele fala que está excluído na igreja. Que acaba o culto, ele não fala com ninguém, ele vai embora. Aí ele fala que está excluído na igreja. Ah, essa igreja não tem comunhão. Aí no domingo não vem na comunhão. Ah, essa igreja não tem lazer. Quando tem lazer, tu não vai. Então assim, pro preguiçoso, Deus vai dar o quê? Para vencer a carne dele. Pro avarento, Deus vai mandar ele o quê? Pro mulherengo. O Eduardo me conta, né, Eduardo? O testemunho de Eduardo, quando Eduardo volta para Jesus, Eduardo estava afastado, o testemunho de Eduardo é forte. Ele fala: pastor, uma das dificuldades para mim para a igreja era mulher, pastor. Porque, né? Ele, quando voltou para Jesus, né, Eduardo? Ficou 7 anos para casar? 6 anos. Deus falou assim: vou te provar agora. E ele dizia: pastor, não consigo ficar não. Não consigo, estou vindo, né, Eduardo, no começo. Eu falei: não, Eduardo, vem vindo, tal. E Deus foi tratando dele. Quando ele mesmo percebeu, sei que prova, né, Eduardo? Mas venceu. É isso. É uma maneira de Deus vencer. Para o comilão, Deus vai mandar ele fazer o quê? Jejua. Faz uma dieta. Ô Diego, fala, Senhor. Aí Deus fala na igreja, pastor marca: gente, próximo domingo jejum. O comilão já fica nervoso. Caramba, pastor, pô, brincadeira não. É Deus tratando de você. O que gosta de passear, lazer, Deus vai fazer o quê? Deus vai fechar um pouco essa porta. Vai ficar um pouco sem passear. Deus vai te moldar. Então, gente, a maneira de Deus tratar da gente, para o avarento ele vai mandar dar. E eu, às vezes, você sabia que eu me treino? Eu me treino contra o egoísmo. Eu me treino contra o egoísmo. Muitas vezes vai a gente pede uma pizza, eu falo: leva o troco. Meu coração: não dá. R$2, irmão, coitada. R$2, irmão, estou lutando ali. Não dá, não dá. Outra voz dentro de mim: dá para ele, abençoa ele, abençoa o motoboy. Outra voz: não dá, não dá. Você não é bobo, não. Ninguém te dá nada. Fica assim ou não fica, gente? Sabe como é que eu venço às vezes? Dá. Esse dia a gente foi 3 vezes na rua. 3 vezes a gente me comprou coisa, me deu raiva. Eu falei assim: caraca, eu falei até para ela assim, dentro, a gente foi lá na Disponível, eu falei: pô, tu quer abençoar todos os vendedores hoje, né? Mas algo dentro de mim já me confronta. Abençoa, rapaz. É melhor dar, mas a carne não gosta, irmão. Gosta, gente? O que é mais fácil? Dar R$100 aqui agora, ou a gente sair daqui e ir no McDonald's e a gente pagar o McDonald's? O que é mais fácil? Na igreja é o quê? Então, gente, a gente coloca Deus assim. Pastor, como que eu coloco Deus em primeiro lugar? Fala assim: se negando. Quando você se nega, quando você diz não para você e sim para Deus. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Aplauda Jesus bem forte. Fica no pé, pastor, por gentileza. Faz assim, ó. Espreguiça. Isso, assim, ó. Quantos receberam essa palavra aí? Amém. Onde Deus deve vir? Primeiro lugar. Nas finanças, Ele é o primeiro. No emocional, Deus é o primeiro. Na minha roupa, Deus é o primeiro. No meu trabalho, Deus é o primeiro. Nas minhas redes sociais, Deus é o primeiro. Em tudo. Fecha os olhos. Senhor, muito obrigado pelo culto de hoje. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor. Te louvamos e te engrandecemos, porque não há outro Deus além de ti. Diga: Deus, me ajuda a colocar o Senhor como primeiro.